Estou resolvendo aqui a prova amarela, tá? Então a primeira questão de química que apareceu é a questão número 92. O esquema da resolução vai ser o seguinte, tá? Eu vou dar uma breve explicação antes da resolução e depois a gente passa para a questão para a gente resolver, beleza? Então, começando a questão número 92, ela vai falar de um assunto que é as funções inorgânicas. Nas funções inorgânicas, a gente vai ter 4 principais, que é a função ácido, função base, função sal e a função óxido. E aí o óxido, você lembra lá que é um elemento binário, uma molécula binária. O que é uma molécula binária? É 2 átomos apenas, tá? E aí esses 2 átomos, obrigatoriamente tem que ser o oxigênio. Nesse caso, ele tem que ser o mais eletronegativo para ser considerado um óxido, tá? E aí, nas classificações dos óxidos, a gente tem diferentes tipos de classificações. O que vai importar para nós é o chamado óxido ácido. O que seria um óxido ácido? Óxido ácido é aquele que, quando reage com a água, ele vai ter a capacidade de formar um ácido. E aí vocês devem lembrar de 3 principais, tá? Que sempre caem em prova, que é o CO2, o SO3 e o NO2. Fazendo a reação desses 3 óxidos aqui com a água, o que vai acontecer? Então, reagindo o CO2 com a água. É só você literalmente juntar as 2 moléculas, tá? Então, você vai ter 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Então, você vai formar o H2CO3, ácido carbônico. O SO3 com a água vai formar aqui, de novo, só junta as moléculas, tá? Hidrogênio, H2, 1 enxofre e 4 oxigênio, H2SO4. E o NO2 vai ficar como? NO2 mais água vai formar o HNO3, que é o chamado ácido nítrico, tá bom? E aí você lembra que esses 2 ácidos aqui, que são formados, o H2SO4 e o HNO3, são chamados de ácidos fortes. O que isso vai significar, né, para nossa questão aqui? O que você deve lembrar sobre os ácidos é que esses 2 carinhos aqui, o H2SO4 e o HNO3, são considerados ácidos fortes. E aí, para a nossa questão, se eles forem dissolvidos na água da chuva, o pH da chuva vai ser reduzido. E aí, o que acontece quando o pH da chuva reduz? A gente vai ter a chamada chuva ácida. Quando o pH da chuva chegar num valor que seja abaixo de 5,5, qualquer valor que seja abaixo desse 5,5 é considerado já uma chuva ácida. Naturalmente, eu te falo que a chuva ela já é ácida por conta desse ácido formado aqui no gás carbônico. Diversos processos aí na natureza, respiração, combustão, decomposição, libera gás carbônico para a natureza, então naturalmente já forma o ácido carbônico. Só que esse ácido é um ácido fraco, então tanto faz como tanto fez ele está presente na atmosfera, tá? Então naturalmente a nossa chuva ela já é considerada uma chuva ácida. O problema é quando empresas, indústrias em geral, liberam esses poluentes para a atmosfera e aí acaba ocasionando o fenômeno da chuva ácida. Onde é que a gente tem esses poluentes? Principalmente em locais onde realizam combustão. Então, automóveis, indústrias vão liberar aí esses gases poluentes que têm a capacidade de formar ácidos fortes, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. E aí vai causar, consequentemente, a chuva ácida, né? Então, a dica que eu dou para vocês é sempre começar aqui pelo comando da questão, tá? Antes de resolver, que você vai ganhar tempo. De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica o quê? Então, vai ter um poluente que ele vai intensificar um determinado problema ambiental.
Como a gente já viu na explicação, está se tratando da chuva ácida. Diz o seguinte lá no texto da questão: muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes, quando reage em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera, conforme a equação química abaixo. Então, o primeiro poluente aqui é o SO2. O SO2, reagindo com o oxigênio da atmosfera, forma o SO3, que, como a gente viu aqui na explicação da questão, o SO3 ele é classificado como um óxido ácido. Então, esse carinha aí, o SO2, que é o poluente, pode gerar o SO3, que é o óxido ácido. Beleza? E aí a equação 2, ela confirma isso para nós. O SO3 reagindo com a água, formando o ácido sulfúrico, H2SO4. Bom, contudo, agora é só marcar a resposta correta, né? De acordo com a equação, qual alteração ambiental a presença desse poluente pode intensificar? O problema ambiental que ela vai intensificar é a formação de chuvas ácidas, né? Por conta aqui desse ácido sulfúrico que foi formado. E aí, para fechar a questão, a gente vai explicar porque as demais estão incorretas, né? Então, o surgimento da ilha de calor está mais relacionado com a absorção de calor por centros, né? As grandes cidades, então concreto, asfalto, a área com pouca vegetação pode causar o fenômeno da ilha de calor. Esses materiais eles acumulam muito calor e acabam aumentando a temperatura local daquele microclima lá na região, né? Então, grandes centros que têm pouca vegetação causam a chamada ilha de calor. No caso da camada de ozônio, quem vai estar interagindo com ele é o gás chamado CFC, que era bastante utilizado em propelentes, né? Então, aparelhos de refrigeração, como geladeiras, ar-condicionados, utilizavam muito esse gás aí para refrigeração. E aí, o CFC ele vai interagir com o ozônio, que é uma molécula que tem 3 oxigênios, sendo que essas ligações aqui que eles estão fazendo, a terceira ligação que ele está fazendo com o outro oxigênio, é uma ligação muito instável. Então, a qualquer momento, ela pode se romper. E aí ela vai precisar do catalisador, que está presente aqui nesse CFC, que é o gás cloro. O gás cloro ele vai entrar em contato aqui com o oxigênio, vai quebrar a ligação aqui presente na molécula do ozônio, e aí vai formar oxigênio, gás oxigênio, né? E aí, como eu disse, o cloro ele vai funcionar como um catalisador, então essa reação não vai parar, o catalisador ele sempre vai se reestruturar ao final da reação, né? Ele nunca vai ser consumido. Então, uma molécula de cloro pode consumir milhares aí de moléculas de ozônio aí, né? Então, ele não está relacionado com SO3, quem está relacionado com SO3 é a chuva ácida. O fenômeno da inversão térmica está mais relacionado com o material particulado. Vários materiais podem ser considerados como material particulado. Um deles, bem comum, é a fuligem, né? A fuligem, ela cria uma espécie de camada entre a circulação do ar. Qual é o caminho original do ar, né? Qual é o trajeto natural do ar? O ar frio, que está lá em altas altitudes, ele é um ar denso, então a tendência dele é descer. Já o ar quente, que fica próximo ao solo, ele é um ar muito mais leve do que o ar frio. Menos denso, né, melhor dizendo. Então, qual é a consequência disso? É que ele tende a subir. Consequentemente, o material particulado ele vai criar uma espécie de barreira impedindo com que isso aqui aconteça. E aí, o nome já diz, é inversão térmica. Então, ao lugar do ar frio, aqui vai estar o ar quente. No lugar do ar quente, aqui vai estar o ar frio. E aí, o ciclo do ar vai ser interrompido justamente por conta desse material particulado. E a emissão dos gases de efeito estufa, a gente vai ter principalmente 2 gases, né, relacionados a isso. Que apareceu aí, que é um óxido, né, que é o CO2. Ele está relacionado com o efeito estufa, CO2, e o outro que é o gás metano,
CH4 originado da decomposição orgânica, né? E não, na questão ele falou só sobre o SO3, então não pode ser essa alternativa, né? O efeito estufa, a intensificação dele pode causar o chamado aquecimento global. E a gente confirma a questão 92 como sendo a letra A.